Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, vamos acompanhar agora o react do programa Apito Final da TV Bandeirante e veja o que o Neto falou sobre Flamengo e Atlético Mineiro, jogo de quarta-feira, 7h30 da noite, jogo decisivo para o Campeonato Brasileiro. Sempre soltando aquele ar de ironia, sempre soltando aquele ar de inveja sobre o nosso Mengão. Link na descrição para o canal Esporte na Band no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. O Tite chega, a expectativa era de... Pode deixar. A expectativa era de uma classificação de Libertadores, até pela pontuação, do que o Jorge Sampaoli deixou, uma desgraça, uma terra sem lei, né, no Flamengo. O que pensar do Flamengo hoje, com 63 pontos, o mesmo número de pontos que tem o Palmeiras, mas também enfrenta o Galo, né? Aí a gente já coloca como comentarista, que para quem a gente fala, não, mas é muito mais difícil enfrentar o Galo, não sei o quê. Mas o que o Flamengo fez com o Tite até agora é uma coisa assim importante. E já conseguiu a classificação com uma Lívia, depois pro Cielo, já disse anteriormente. O que você pensa do Flamengo e com o Tite, que ele conseguiu. Acho que o Gabigol nem entrou hoje. Não. Nem entrou. No último jogo também não. Ou entrou 5 minutos, eu não me lembro. No último jogo ele entrou no final. No final, não foi? Aí teve um jogo que entrou e teve um jogo que ele entrou foi expulso ainda. Então, o Gabigol tá fora do Flamengo com o Tite e com essa comissão técnica. O que você pensa do Flamengo? O que você viu? O que você pode falar do Tite em relação a isso? Porque o Tite é um baita treinador, né? Eu acho que o Tite organizou esse vestiário, vamos chamar assim, né? Que é o que o atleta gosta, né? Dos treinadores que passaram, né, no Flamengo, eu acho que houve muita preocupação em quem joga. O Gabigol é difícil, acho que de você, né, trabalhar com um atleta que quer jogar e você tendo um Pedro, né, no banco. Para mim o Pedro é um dos melhores centroavantes hoje do futebol brasileiro. Pensa igual. Do posicionamento dele dentro do campo. Brincadeira que os caras jogam. O cara que pensa, você vê o tempo todo ele procurando o gol, né, para finalizar, ou senão ele deixa o companheiro sempre mais próximo para fazer o gol, né? E o Flamengo tem um elenco muito forte, né? Muito forte. Eu acho que desestruturou um pouco no meio da competição desse brasileiro, mas... Sabe quantos gols o Pedro tem? Desculpa, 34 gols da temporada e acho que ficou metade na reserva. E os gols dele são brincadeira. Gols técnicos, né? Você vê Verdade. o cara bem posicionado para finalizar. Procura sempre a área, né? Eu vejo assim, o Flamengo tem aí eu acho que uma parada mais difícil agora do próximo... Atlético, Cuiabá e São Paulo. Então, é isso que eu falei. O Palmeiras enfrentando a América, né? Aí já sim, ganha, vai para 66. E aí o que acontecer com o Flamengo e Atlético, aí já é outra história, porque depois o Palmeiras pega o Fluminense, né? Então, essa é a sequência. Eu não arrisco falar quem vai ser campeão, mas eu acho que o Flamengo nessa rodada vai estar com uma preocupação a mais, né? Lívia? Ô, Neto, desde o momento que o Flamengo anuncia o Tite, eu falo que o Tite está assumindo o Flamengo nessa temporada para limpar todas as lambanças feitas pela diretoria, pelo Landim, Marcos Braz, Vitor Pereira, Sampaoli. O Tite encontra a terra arrasada de norte a sul, de leste a oeste. Ele chega para fazer um diagnóstico do paciente. Olha, vamos precisar de um lateral, vamos precisar de um meio de campo, vamos precisar não sei o quê, para construir um time já, identificar as principais deficiências do Flamengo esse ano, para começar mais forte. Ele começa a detectar as deficiências e armar o time no Campeonato Brasileiro ainda, que é muito mais disputado que um Campeonato Carioca. Então ele já começa 2024 com um time mais preparado. Então cria uma expectativa enorme em cima do Flamengo para 2024. Parece ser 300 milhões de investimento, né? O Landim não vai querer sair e deixar o seu último ano como presidente com essa imagem ridícula que o Flamengo teve em 2023. Então o Tite chega, estava a 11 pontos de distância do líder, agora tem a mesma pontuação. São 9 jogos, são 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. E agora está conseguindo fazer, por exemplo, a Arrascaeta jogar 90 minutos. O Flamengo vem de 2 jogos que consegue apresentar um bom futebol em 90 minutos, mesmo o América tendo começado melhor essa partida. Acho que o Flamengo hoje, Neto, está muito no lucro. Pela temporada pífia que fez. Foi ridícula a temporada com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, cada jogo era um time, ou seja, ele não deixa nada para o Tite, e ainda assim, chegar no final do ano, tendo essa possibilidade de sonhar com o Campeonato Brasileiro, está na Libertadores, já está na Libertadores. O Flamengo está muito no lucro, e o que o Tite conseguir agora é pensando para 2024. Isso já anima mais o seu torcedor para a próxima temporada, porque o Flamengo esse ano, tudo que disputou, o Flamengo conseguiu perder tudo.
e dar uma esperança pro seu torcedor. Não é só o Flamengo, hein? O meu Corinthians. Ah, mas vou te falar, né? E de acordo com o presidente, ainda é presidente, né? Muda quase nada ali a gestão do Corinthians, Flamengo e Palmeiras, só os títulos. Só os títulos. Tem que torcer pro seu Corinthians disputado a Série A ainda. Né? Verdade, corre Tem que muito torcer, risco. Porque depois do balaio, era o jogo para respirar tranquilo, o Corinthians e tomou um balaio do Bahia. Mas é isso, acho que o Flamengo está no lucro. O vestiário, o Zé te falou sobre o vestiário, foi tudo que o Flamengo não teve nesse ano. Aí vocês falam assim, por exemplo, pegar o exemplo do Gabigol. O Gabigol é um personagem difícil. E Vitor Pereira é fácil? E São Paulo era fácil? Aí você junta o ego desses técnicos com o do Gabigol, que é um grande ídolo do time. E aí muita gente questionou, agora o Tite com o Gabigol, depois do que ele falou em cima do trio. Não o vai Tite jogar. teve que lidar com o Neymar. Mas em Eu cima acho que é disso, pior ainda. Quem estava aparecendo, desculpa te Imagina. interromper, mas em cima, nesse período, quem aparecia mais eram os dirigentes. Todos. Landim brigando, né? Aquela Marcos confusão. Braz, né? O Landim até pouco, né? O Landim foge. O Tite chegou, Acabou tudo. Você vê falar do time, né? Do time, O Marcos do Braz, que tá acontecendo, uma coisa do técnico. eu sempre coloquei o Marcos Braz na minha crítica, mas com todo o problema que ele causava no Flamengo, ele ainda colocava a cara. Pra falar besteira ou não, pra assumir o erro ou não, o Marcos Braz ainda colocava a cara. O Landim, poucas vezes, sentou onde deveria estar ali como presidente, pra falar, olha, erramos, falhamos no planejamento. Eu nunca esqueço, o Flamengo perdeu, foi eliminado acho que da Libertadores, e os jogadores no aeroporto, tentando sair do aeroporto para entrar no ônibus, correram, tentaram se proteger, porque a torcida estava ali protestando. O Landim, na hora que viu a confusão, a cena patética, ele volta para se esconder dentro do aeroporto. Isso ali é a imagem do que foi a temporada do Flamengo, que eu repito, tá no lucro, e ainda assim você vê o seu torcedor no Maracanã lotado, hoje em BH lotado, porque a torcida faz a parte dela. É torcer. O Flamengo, por muito, não fez a parte dele na temporada, mas tá com essa possibilidade. Ainda acho que o Palmeiras é mais favorito. Navarro. Mas... Cara, eu acho que o Flamengo tem um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro. E ele entra... Mas sempre ganha do Atlético, né? Porque os caras quebram o Atlético na arbitragem. Desde antes de Cristo. O que o Flamengo faz com o Atlético Mineiro... hipocrisia, Neto. Me hipocrisia ajuda a te ajudar, O quê? amigo. Eu não entendi. Me ajuda a te ajudar. Não, não preciso de ajuda. Qual é seu time? Eu não tô falando do meu time. Não, Eu tô só falando... pra falar seu time, você falando de arbitragem. Não, é que eu sou ídolo do Corinthians, não é só meu time. Eu tô dizendo que o Flamengo sempre fez mal pro Atlético de arbitragem. Agora, se fizer de novo, vai ter que parar o campeonato. A torcida do Flamengo tá chamando, inclusive, de Inferno 2.0. O quê? Inferno 2.0. Que isso? Porque teve um confronto pela Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, se eu não me engano, Do ano de passado. 2022, do O que ano passado. aconteceu? O Dorival perde o jogo de ida por 2-1, finalzinho tem o gol do Lázaro que deixa o Flamengo vivo. Isso, e na volta E o Gabigol diz que no Maracanã vai ser um inferno. Vai ser um inferno, enfim. E aí a torcida E o que do vai Flamengo... acontecer? Aí o Flamengo ganhou, O Flamengo se classificou, ganhou, né? eliminou o Atlético Mineiro e a torcida do Flamengo, então vai ter esse peso nesse jogo. Só que tem uma vantagem do Flamengo que é justamente ser franco atirador e fazer o dele, que é Mas muito nem vai ter provável. Aragão nem Reit, hein? Que sabe quem apita o jogo? É o quê? Mas se for o Braulio é a mesma coisa. Ele joga muito. Ele né? joga muito. Agora chega toda hora pro cara, pô. O Tite vai perder para o jogo de quarta-feira, que é essa final pro Flamengo, né? Porque joga antes do Palmeiras e precisa vencer. Na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo na temporada, que é o Pulgar. É o único volante do Flamengo, ele possibilita que os outros jogadores tenham um outro tipo de função em campo. Ele corre por 2 ou 3, ele deixa o Rascaeta lá na frente não ter que marcar ninguém. E ele tomou hoje o terceiro amarelo. Depois do Flamengo fazer 2-0, então era até uma possibilidade de ter tirado ele antes. Ele toma o cartão e ele tá fora do jogo contra o Galo. Só um detalhe, o Cebolinha já vinha fazendo boas atuações, com o Tite ganha a titularidade, e quando você fala da decepção, é porque ele chega no momento que o Flamengo perde o BH. Que é o cara aberto, de velocidade, e era tudo que o Cebolinha entregava no Grêmio, né? Mesmo ele saindo do Grêmio já numa fase tão boa assim, era tudo que ele entregava. Então ele não conseguiu preencher essa lacuna, por isso Tá aí, galera, esse foi o vídeo. Esse é o Neto, né? Sempre com essa ironia em relação à arbitragem. A Lívia falou ali muito bem. Ele torce pro Corinthians. Quer falar alguma coisa de arbitragem? Muita hipocrisia. Falar sobre a arbitragem. O Corinthians aí ajudado pela arbitragem em muitos jogos, em muitos momentos dos anos 2000, ali, dos anos 2010. E o Neto tem a cara de pau de falar que o Flamengo é beneficiado contra o Atlético. O Flamengo ganhou dentro do estádio de Independência no primeiro turno, ali uma virada espetacular, 2-1. Foi até o jogo que teve o problema lá entre o preparador físico da época, o argentino, e o Pedro, que teve a agressão, e ali desandou o trabalho do Jorge Sampaoli. Foi a partir desse jogo que o Flamengo caiu num mar de
jogos ruins, de resultados negativos, foi eliminado da Libertadores. Foi a partir daquele momento, que seria um momento de comemoração. O Flamengo virou um jogo onde jogava muito mal. O Matheus Cunha estava sendo um dos melhores em campo. O Arrascaeta entrou em 2 lances, o Flamengo virou a partida para o desespero do Filipão e dos torcedores do Atlético Mineiro. Então, no momento que seria de virar a chave para o time engrenar de vez no ano, foi o contrário. Teve o problema com o Pedro, teve lá, o Pedro não queria aquecer e aquela briga com o preparador físico, e daquele momento até a demissão do Sampaoli, o Flamengo não se acertou mais, fez um jogo ruim atrás do outro. E agora com o Tite pode ser diferente, um Maraca que promete estar lotado, vai ter todos os ingressos vendidos com certeza, clima de inferno 2.0, como falou ali um comentarista do programa Apito Final. Então o Flamengo vem para esse jogo, mais um jogo de decisão. O Palmeiras vai ter o América Mineiro jogando em casa, muito provavelmente vai conseguir a vitória, e o Flamengo não pode deixar por menos. O Flamengo tem que vencer essa partida e garantir os 3 pontos para ficar ali na cola do Palmeiras com 66. Porque se o Flamengo chegar na última rodada, onde enfrenta o São Paulo já com a vida decidida, e o Palmeiras pega o Cruzeiro brigando para se salvar do rebaixamento, aí eu acredito que o Cruzeiro consiga pelo menos um empate ali para carimbar sua vaga na Série A, e o Flamengo, com uma vitória em cima do São Paulo, conquista esse Campeonato Brasileiro. Para essa partida contra o Galo, o Flamengo não vai poder contar com o Eric Pulgar. A Marília Ruiz falou ali muito bem, é o melhor jogador do Flamengo na temporada, isso aí eu concordo com ela, o melhor jogador do Flamengo na temporada, ele dá sustentação ali no meio campo, tá em tudo quanto é lado, ele cobre as subidas do Gerson, cobre as subidas do laterais ali do Ayrton Lucas, o Mateuzinho, ele fica mais nesse esquema do Tite, o Ayrton Lucas vai para o ataque, é a principal característica do jogador. O que não acontecia com o São Paulo prendia muito o lateral esquerdo. Com o Vitor Pereira, que ele teve o seu melhor momento, ele era um cara solto para o ataque, produzia muito ali pelo aquele lado. Então, tem feito uma excelente dupla com Everton Cebolinha, que parece que se encontrou no Flamengo. Ele gosta de jogar com o Tite dá essa moral para ele. Já foi importante para o Tite na seleção brasileira. Então, Everton Cebolinha entrando numa boa fase aí no momento certo, na reta final do campeonato, para ajudar o Flamengo a conquistar o maior número de pontos possíveis e torcer ele na última rodada. De repente aí o Palmeiras tropeça no América Mineiro, no Fluminense, eu acho difícil, mas a gente tem que torcer, e o Flamengo fazendo a parte dele pode sim conquistar esse Campeonato Brasileiro. Em relação ao Neto, é normal ele fazer esse tipo de ironia, esse tipo de comentário. A gente torce aí para que ele continue dessa forma, porque essa forma que está dando certo, ele torcendo contra e o Flamengo conquistando títulos e o Corinthians não conquistando nada. Tentando alcançar ali o Flamengo, mas não vai conseguir alcançar nem em relação à torcida e nem em relação ao momento, já que o Corinthians não tem esse planejamento de quitar dívidas para depois estar buscando uma melhoria do seu time. O Corinthians acha que, mesmo com dívidas, consegue fazer um time forte, e a gente sabe que não funciona assim. O Flamengo tem que passar por aquele momento ali de vacas magras para poder chegar lá na frente e estar colhendo os frutos, como agora, conquistou 2 Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Deixa o like, galera, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.